Hoje a gente vai dar continuidade ao panorama do Novo Testamento e hoje nós veremos o Evangelho de João. Na aula passada, o reverendo Wilson esteve finalizando o Evangelho de Lucas e hoje nós chegaremos nesse Evangelho aqui diferente dos demais. Antes de começar a aula, eu quero perguntar para vocês. É uma pergunta retórica, mas eu quero ver a resposta. Quem aqui crê que Jesus Cristo é Deus? Quem aqui tem certeza da sua vida eterna? Que bom. Nós veremos aqui o porquê dessa pergunta no decorrer da nossa exposição. O Evangelho de João, se os irmãos se lembrarem das aulas anteriores, os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos, e o significado desse termo de evangelhos sinóticos é porque eles narram a história de Jesus mais ou menos sob a mesma ótica. Então nós vemos que cronologicamente, o que nós vimos nas aulas, qual que provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito? O evangelho de Marcos. E daí Mateus e Lucas utilizaram o evangelho de Marcos como fonte e escreveram seus próprios evangelhos. Bom, mas quando a gente vai para o evangelho de João, a gente percebe que o evangelho de João ele é diferente dos demais, né? Nesse vitral, eu não sei se dá para perceber, mas que animal parece que está retratado ali, nesse vitral? Parece que uma águia, não é verdade? Então, depois se vocês buscarem, se forem olhar no YouTube, você vai encontrar dessas representações em vitrais de igreja sobre os diferentes evangelhos. E o evangelho de Mateus, o evangelho de João, ele geralmente é retratado como uma águia que sobrevoa as alturas. E por que será isso? Vamos abrir a Bíblia no capítulo 1 do evangelho de João. Então, no capítulo 1, página 1162, Novo Testamento. Quando nós olhamos para Mateus, Lucas, geralmente os evangelhos eles começam com o quê? Eles começam com uma genealogia, né? Então, a genealogia mostrando ali os descendentes de Jesus, tudo. Mas aqui no Evangelho de João, olha só como que o Evangelho de João começa. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Diferentemente dos demais evangelhos, o evangelho de João começa com Jesus em que momento da história da redenção? O que parece? Não parece o Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra, e nós vemos aqui que o verbo Jesus Cristo, ele se encontrava no princípio com Deus, e João afirmando que o verbo era o próprio Deus. Então o Evangelho de João, ele começa já com o que alguns autores começam falando, com uma cristologia elevada, apresentando Jesus Cristo como Deus, como Criador, que estava no princípio com Deus. Então por isso que João, ele é diferente dos demais evangelhos, ele já começa dessa forma. Você não vai encontrar narrativa do nascimento, não vai encontrar diversos eventos, mas nós encontraremos algumas coisas que são específicas desse evangelho. Se nós formos olhar, e se os irmãos se lembrarem das aulas passadas, os evangelhos, eles eram documentos anônimos, não é? E aqui o evangelho de João, o que no decorrer da história tem sido reconhecida como autoria joanina, ele aponta para que o autor que escreveu esse evangelho, ele era alguém que tinha um conhecimento profundo dos costumes, das crenças e das festividades judaicas. A gente encontra isso no decorrer deste evangelho. Algo também que nós vemos no capítulo 19, versículo 35, que quem escreveu falou que essa escrita
ela se deu de alguém que havia sido testemunha ocular desses eventos. E é interessante quando nós vemos João, né, que nós reconhecemos, que a história da igreja tem reconhecido como o autor deste evangelho, nós vemos a importância desse relato de que, olha, as coisas que estão sendo descritas aqui, eu, João, né, a testemunha, eu vi essas coisas. Quando os irmãos param para ler a primeira, a segunda e a terceira epístola de João, os irmãos vão perceber lá que há uma ênfase na encarnação de Jesus Cristo. O fato de ele ter sido apalpado, visto, tocado. E o ponto era que um dos propósitos pelo qual este evangelho, as cartas foram escritas, era justamente para combater um entendimento equivocado, uma seita que existia nos dias pós-Jesus, que era a seita do gnosticismo, que dizia que não é que Jesus Cristo era Deus, ele parecia-se como um Deus e tinha todo um ensinamento herético que negava a encarnação do Filho de Deus. E quando nós lemos aqui no primeiro capítulo de João, nós vemos até que é dito que, no versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. Então João no começo falando, olha, esse Jesus Cristo que é o Verbo que estava do princípio, ele teve um corpo de carne e osso, e o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele habitou, a palavra lá que os irmãos já devem ter ouvido em aulas, em pregações, então o Verbo de Deus, ele tabernaculou com os homens. Então João foi uma testemunha ocular, e uma das razões de se evidenciar o fato de que ele viu, era deste combate que havia contra essas seitas que havia na época. É interessante também, esse versículo de João 13, 23, fala que de todos os discípulos, João, ele era aquele a quem Jesus amava. Essa passagem, quando a gente olha para o mundo caído, a gente se depara com a realidade que o pecado afetou os nossos relacionamentos. E se não tivesse essa passagem aqui na Bíblia, e outras que dizem que há amigos que são mais chegados do que um irmão, eu teria dificuldade para acreditar nesse negócio de amizade. Mas a palavra de Deus está mostrando que o próprio Jesus, dentro do seu círculo de convívio, ele tinha esse discípulo, e o próprio João aqui não utiliza o seu próprio nome, mas fala, refere-se a si como aquele a quem Jesus amava. E há também o João, filho de Zebedeu, que foi um dos discípulos importantes, nós vemos que ele não é citado por nome neste evangelho, diferentemente de diversos outros discípulos, como nós lemos aqui hoje, Filipe foi citado, o próprio Tomé, foi citado Pedro, que negou a Jesus, Judas, que o traiu. Então, essa omissão do nome de João, filho de Zebedeu, é muito provável que o próprio João tenha sido o autor e, por modéstia, não tenha incluído o seu nome dentro do Evangelho. Mas, como nós vimos em aulas anteriores também, nós levamos em consideração o testemunho da igreja. Então, nos escritos de Irineu, que são lá por volta do 2º século depois de Cristo, já havia a afirmação de que este evangelho era de autoria de João, que era o discípulo amado de Jesus Cristo e que foi a testemunha ocular desses eventos, e que também foi o autor do livro do Apocalipse, da revelação de Deus. Então, o Apocalipse foi escrito lá por volta do ano 90 depois de Cristo, e data-se normalmente o Evangelho de João por volta de 80 a 85, ou seja, isso daqui aconteceu num período mais tardio do que os demais evangelhos. Então, por isso que nós percebemos também até mesmo um desenvolvimento maior do aspecto teológico da pessoa de Cristo Jesus. Mas sempre quando a gente vai ler um livro, a gente tende a saber qual que é o propósito daquele livro, né? Então, quando a gente está lendo algumas parábolas, né? Então, tem uma parábola daquela viúva e do juiz Inico, que Jesus Cristo coloca que é sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Se não tivesse essa explicação, nós não saberíamos que o que Jesus Cristo estava dizendo é o seguinte, olha, eu estou ensinando isso aqui para vocês, porque o meu objetivo bem claro é que vocês devem ser pessoas que oram e não devem esmorecer. Então, da mesma maneira que Jesus Cristo, ele deu a interpretação e apresentou o porquê ele estava falando em parábolas, no Evangelho de João,
Algo muito interessante que eu vou convidar você a abrir a Bíblia lá no Evangelho, que João vai falar para a gente a razão dele ter escrito este Evangelho. O texto está escrito aqui, mas é sempre bom você folhear a sua Bíblia para acostumar e localizar visualmente. Coisa que às vezes a gente com o celular a gente perde, né? A facilidade de encontrar a Bíblia, ainda que o celular seja muito bom, não tem nada de errado você usar. Mas olha lá, na sua Bíblia provável em negrito, lá no versículo 30, deve estar escrito o seguinte: o objetivo deste Evangelho. Então, lembrando que esses negritos não fazem parte da autoria, né, do escrito original, mas pedagogicamente serve para indicar qual que vai ser o assunto. E olha só o que João fala para a gente. Versículo 30. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o que é que João está dizendo para a gente da razão destes sinais terem sido escritos aqui? Ele está dizendo, olha, a razão pela qual eu escrevi isso daqui, eu selecionei sinais específicos, é para que vocês creiam que Jesus Cristo é o quê? É o Messias esperado. Que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E para que tudo isso? Para que crer nisso daí? E para que crendo, tenham vida em seu nome. Então, João aqui, diferentemente dos outros evangelhos, nós vemos que ele apresenta para a gente a razão dele ter colocado essas palavras. Veja, quantos milagres Jesus Cristo realizou, quantos sinais ele realizou. Se a gente lê no livro, ele vai falar, olha, muitos foram escritos, foram diversos, que caberiam em diversos livros, mas João ele foi específico na sua seleção. Então, uma das maneiras de nós lermos o Evangelho de João é saber que o objetivo dele era um objetivo evangelístico. Então, era que as pessoas que pegassem esse livro e que lessem esse livro, elas desenvolvessem a crença que, olha, Jesus, o Messias que foi prometido lá no Antigo Testamento, esse Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. E uma vez que a pessoa crê nisso, para que crendo tenham vida em seu nome. Então, quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas, por que a gente faz isso? A gente quer que as pessoas creiam em Jesus. A palavra de Deus fala lá em Romanos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como que essas pessoas, elas vão invocar o nome do Senhor se elas nunca creram? Como que elas vão crer se elas não ouviram? Como elas vão ouvir se não há quem pregue? E como irão pregar se não há quem seja enviado para isso? Então ali nós vemos que a fé vem pelo ouvir. Então o Evangelho de João, ele é escrito para que as pessoas creiam que Jesus Cristo é o Messias e crendo tenham vida no seu nome. Então às vezes a gente está querendo evangelizar as pessoas, mostrar quem é Jesus, e às vezes a gente tem dificuldade de saber, mas quem que é Jesus? Eu comento sempre para os irmãos, uma das perguntas que nós fazemos para um candidato no catecúmenos é quem é Jesus para essa pessoa, E veja, se você quer fazer parte da Igreja de Cristo, essa é uma pergunta que a gente precisa responder. E muitas vezes a resposta que as pessoas dão, qual que é? Jesus é maravilhoso. Beleza, Jesus é maravilhoso. Não, Jesus ele é tudo. Fala, é verdade, Jesus é tudo. Olha, Jesus é lindo, ele é meu amigo. Ok, é tudo verdadeiro, isso daí eu acredito, mas o que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus? E há algo aqui neste propósito, em João no capítulo 20, que nós lemos, que é dito que, ele fala que, olha, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não os escritos neste livro. Estes foram registrados para que vocês creiam. A palavrinha sinais que João utiliza aqui, para que serve um sinal? Então quando você está dirigindo e você vê uma placa, daqui a tantos metros você vai ter de fazer uma conversão à direita ou à esquerda. O sinal, ele é algo que serve para apontar para ele mesmo? É para você parar e ficar olhando para a placa? Não.
O sinal ele serve para apontar para alguma coisa que está para além dele. Então, algo que nós precisamos ver aqui também é que João ele fez a seleção de alguns sinais e nós não podemos ficar perdidos no mero sinal. Porque um sinal ele tem um propósito, e o propósito é para apontar para alguma coisa mais adiante, para apontar para alguma coisa mais profunda. Porque se você pegar, imagina só, você chega, e geralmente, né, o adolescente, a gente já viu isso em filme, gosta de ter alguma placa, né, placa de trânsito, pegar aquela placa pare e colocar dentro na porta do quarto, né? Você vê bastante isso daí em filme. Então, obrigado, presbítero. Agora imagina só, se você chega num lugar que está uma placa pare, e você remove aquela placa daquele local porque você gostou muito dela, eu gostei tanto daquela placa que eu vou tirá-la daquele lugar. O que você muito provável vai acontecer, vai causar um acidente. Ou você já deve ter visto aqueles filmes, né, que a pessoa tem de ir para o castelo mal assombrado, ou ir para outro lugar, daí vem alguém, bagunça com a posição da placa, bagunçou tudo, porque o sinal, ele aponta para algo, e esse algo que ele aponta é algo importante e vital, porque diz respeito à centralidade do que ele está apontando. Então a gente tem que se perguntar, que sinais são esses que estão no Evangelho? E além disso, por que eles estão aqui do Evangelho? E nós veremos agora na sequência, que João, ele vai selecionar 7 sinais. 7 sinais para mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e o objetivo dele é para que as pessoas creiam e tenham vida nele. Todas as vezes que nós olhamos para a Escritura e vemos o número 7, a gente tende a falar, não é aleatório isso daí, né? Então veja, em quantos foram os dias da criação? 7, né? Criou tudo nesses 6 dias, e nós vemos que no 7º dia o Senhor descansou. 7 são os dias da criação. Então, nesses 7 dias, nós vemos que Deus ele olha para a sobra e diz que tudo era muito bom. Quando você vai para o livro do Apocalipse, você não vai ver lá quantas trombetas são, quantas taças são. São 7. Então, o número 7 nas Escrituras, ele serve para indicar o quê? Uma plenitude daquilo que está sendo falado. Então, João, ele escolhe 7 sinais, e nesses 7 sinais ele entende que eles estão passando, comunicando a mensagem de quem é Jesus Cristo. E qual que é o primeiro sinal realizado por Jesus? João, vamos abrir lá, no capítulo 2. E nós vemos a famosa transformação da água em vinho. Então, os irmãos, nós não leremos todo o capítulo, né? Mas o que nós vemos aqui é que Jesus Cristo ele vai a uma festa em Caná, né? Uma boda em Caná da Galileia, e a pior coisa que poderia aparecer, lembrando que não tinha Coca-Cola, não tinha refrigerante, a bebida da época era o vinho mesmo. Então, um casamento que se prestasse era um casamento onde você tinha uma boa qualidade do vinho. E daí, geralmente, o que se fazia era o quê? Servia-se o vinho mais simples no começo e deixava o vinho mais envelhecido, nobre, para o final da festa. E daí, chega nessa festa e acaba o vinho disso, e a mãe de Jesus vai até ele falar, e Jesus Cristo diz que não é chegada a minha hora. Nós sabemos ali o diálogo que ele tem com a mão, e ali ele dá alguma ordem, e nesta ordem, as pessoas depois que fazem aquilo que Jesus Cristo diz, no versículo 9 nós lemos, né? Então, quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. E chamou o noivo e disse, e daí ele dá ali o elogio, olha, todos deixam para servir o melhor no final, e você aqui está servindo o melhor desde o começo. E como é que termina este sinal que Jesus Cristo faz? Versículo 11. E assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Então aqui nós temos o primeiro sinal. Jesus deu início aos seus sinais,
ele manifestou a sua glória, e o que aconteceu? Os seus discípulos creram nele. Então aqui, João está apresentando o sinal que foi a transformação da água em vinho. E qual que era o propósito que nós lemos lá no capítulo 20? Que uma vez o sinal fosse apresentado, as pessoas creram. E nós vemos aqui que o primeiro sinal, ele cumpriu o seu propósito, porque é dito que os discípulos, os seus irmãos e os seus discípulos, ficaram muitos dias ali, e é dito que eles creram. Jesus deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Nós poderíamos ficar aqui, se nós não soubéssemos que o sinal não aponta para ele mesmo, mas aponta para algo mais profundo, e este algo mais profundo aqui é o fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, de ser o Cristo. Nós poderíamos parar e falar, mas como é que da água virou vinho? Daí você vai encontrar gente tentando dar explicação de algum processo químico ou coisa que... Não, o texto está dizendo que Jesus Cristo, ele realizou algo de sobrenatural, e ele pegou H2O, lá na molécula de água que a gente conhece, que estuda nas aulas de química, e transformou isto daí em vinho. O que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo, ele mudou a natureza daquela substância. Aquilo que era água se transformou em vinho. A realidade para o que Jesus Cristo está apontando e que João está apontando por meio deste sinal é para a realidade de que somente Jesus Cristo tem o poder de mudar a natureza de uma pessoa. Da mesma maneira que Jesus Cristo transformou água em vinho, ele está mostrando aqui, primeiro, a abundância de vinho. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, no profeta Isaías, nós vemos que uma das marcas do estabelecimento do reino de Deus, do reino do Messias, é que haveria uma abundância de vinho. Então, nessa festa, Jesus Cristo faz essa transformação, e foram aquelas diversas talhas que estavam transbordando, estavam cheias de vinho. Então, uma das marcas da inauguração deste reino. E nesta inauguração, ela é marcada pela transformação da natureza de uma substância. E quando nós olhamos para o que está sendo mostrado, o que está sendo dito aqui, é que o Jesus Cristo, que ele tem o poder para transformar água em vinho, é aquele que tem o poder de mudar a natureza das coisas. E o que é interessante, ele pega algo que é insípido, inodoro e incolor e transforma em algo saboroso. Não transforma, no caso aqui, em um vinho qualquer, mas transforma em uma outra natureza e de uma qualidade elevada. Não é isso que acontece quando pecadores são transformados pelo poder do Evangelho? O único jeito de uma pessoa ter a sua natureza transformada é por uma ação sobrenatural do Espírito Santo no coração dessa pessoa, aplicando a obra de Cristo Jesus. Então, o que esse sinal ele está apontando justamente para essa mudança da natureza que Jesus Cristo faz, e mudança de natureza para uma qualidade que ela é superior àquilo que havia antes. Então, somente Jesus Cristo é aquele que pode transformar carne em espírito. Transformar aquele que está morto em alguém que está vivo. A irmã quer fazer uma pergunta. Pergunta. Jesus transforma a água em vinho, esse vinho, ele tem teor alcoólico ou é só no sentido figurado de vinho mesmo? Veja, às vezes a gente, olha para isso aqui, a gente está acostumado a tomar Coca-Cola, o suco de uva, tudo, e as pessoas às vezes pegando isso aqui falam, olha, não, na verdade Jesus Cristo, ele pegou água e ele transformou tipo num suco de uva, Mas não, o que Jesus Cristo fez, e quando você olha para todo o Antigo Testamento, o que ele transformou foi água em vinho. E vinho vem de qual processo? Da fermentação do suco da uva, do fruto que sai ali da uva. Então, o que Jesus Cristo fez? Ele não transformou
num suco de uva, ele transformou em vinho mesmo. Então, por conta disso daí, que nem na nossa igreja, quando nós servimos a ceia, no domingo que vem nós teremos a ceia, o que os irmãos tomam normalmente? É o suco integral de uva, né? Mas em algumas igrejas presbiterianas, você vai encontrar na borda ou em todos os cálices a presença de tipo de vinho. Então, o vinho, aquele vinho com teor alcoólico, que é o produto da fermentação do suco da uva, porque é justamente isso. O que Jesus Cristo fez? Ele transformou água em vinho, ele transformou em um vinho alcoólico, né? Então, às vezes, por conta de nós, dentro da cultura brasileira principalmente, né, de muitas pessoas assim serem abstêmias, né, então, que não consomem álcool de maneira nenhuma, nós transferimos esse costume para o período bíblico. Um autor que já fez isso, por exemplo, John MacArthur, que é um pastor batista norte-americano, ele é calvinista na soteriologia, na doutrina da salvação. Ele é um dos que, quando vai falar nessa transformação, ele não fala que foi o vinho, mas não, o que a Escritura coloca, o que foi transformado aqui, é o vinho ao ponto da pessoa que era o mestre de cerimônia, o responsável pela festa. Veja, era um profissional disso daqui, né? Ele chega e fala, olha, todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até o final. Então, aquela pessoa está falando, era de vinho mesmo. Então, o milagre que Jesus Cristo fez foi de transformação para vinho. Daí, de novo, nós não focamos muito nisso, porque o sinal não é uma dúvida, ela é interessante, né, por conta do nosso contexto, mas ele está apontando justamente para isso, para essa transformação da natureza. Mas respondendo a pergunta do irmão, ele transformou foi água em vinho com teor alcoólico. E apenas um parêntese, embora não seja o objetivo do sinal disso, a Escritura, ela em nenhum lugar, ela vai combater o consumo da bebida alcoólica. Lembrando que qual que era a bebida alcoólica desses dias? Era o vinho, né? Mas o que a Escritura, ela combate? Não embriagueis, né, do vinho onde há contenda. Então, o embriagar-se, ou a pessoa dar, quando você vai para as orientações sobre presbíteros e diáconos, né, que não seja dado ao vinho, que é justamente por conta dessa bebida tirar a capacidade do raciocínio e tudo, mas você vê no Antigo Testamento, na literatura sapiencial, o vinho sendo associado com alegria, e neste caso aqui com uma festa. Mas o que João usou foi justamente para apontar deste poder que Jesus Cristo tem de mudar a natureza das coisas. Somente Jesus é capaz disso, e nesse primeiro sinal, é o sinal que aponta para a transformação que está associada não apenas com a água para o vinho, mas com o novo nascimento, com a transformação de pecadores em santos, e somente Jesus que é capaz de realizar isso. Isso é o que diz respeito e para o que aponta o primeiro sinal. Jesus é aquele que é poderoso para transformar a natureza humana. O segundo sinal, João, no capítulo 4, 43 a 54. Vamos lá. Às vezes, se os irmãos pegarem alguns comentários sobre João, vocês verão que um pouco antes é dito da purificação do templo que Jesus Cristo faz, e eles colocam essa purificação como sinal. Mas como eu posso ter certeza de que o que nós estamos lendo agora é o segundo sinal? Eu só posso ter certeza se a Bíblia falar, né? Então, o que está escrito no versículo 54? Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir para a Judéia. E o segundo sinal que nós veremos aqui foi a cura do filho de um oficial do rei. Não, nós muitas vezes não estamos acostumados a ler, né, essa passagem, diferentemente das bodas de Caná, mas nós lemos o seguinte: passado 2 dias, versículo 43, Jesus saiu dali e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez
a Caná da Galileia. Veja, esse segundo sinal vai acontecer onde? Onde Jesus Cristo realizou o primeiro sinal da transformação. Onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ou quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. E nós vemos aqui, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E na sequência do texto é dito que quando ele chega, ele é recebido pelos funcionários que falam que o filho havia melhorado, e quando ele para ver sobre quando isso tinha acontecido, ele viu que foi no momento em que Jesus Cristo havia dito: o seu filho vai viver. E como que termina esse sinal? Ele e toda a sua casa creram. Mais uma vez o sinal cumprindo o propósito. Mas se nós tivéssemos ficados ali, parados com um sinal com vinho, sobre o que transformou, se o vinho era alcoólico ou não, se ficássemos parados unicamente nisso, e não atentássemos para o que João está apontando, para a transformação da natureza, a mesma coisa poderia acontecer se nós parássemos aqui nesta cura. Porque algumas coisas interessantes nessa cura estão presentes. Quem que vai até Jesus para pedir por uma cura? É um judeu? Não é. Então nós vemos que era muito provável um oficial romano. Então ele era um gentil que vai até ali Jesus. Só que a razão pela qual ele vai até Jesus foi uma razão que pragmática. E talvez até supersticiosa, porque estava ouvindo sobre aquilo que estava acontecendo. E como que nós podemos ter certeza disso? Porque Jesus Cristo, a resposta que ele dá para quando aquele homem faz o pedido, ele diz, né? Se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Então, o que Jesus Cristo estava repreendendo, tanto as pessoas daquele local, como até mesmo o centurião, é muitas vezes da busca que é feita por Jesus, unicamente por aquilo que ele queria dar. O que João disse? Esse evangelho foi escrito para que as pessoas creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. As pessoas lá de Caná, ou até mesmo o centurião, vieram até Jesus para testemunhar da crença deles de que ele era o Cristo, Filho de Deus? Não. Eles chegaram até Jesus para o quê? Meu filho está para morrer, por favor resolve o meu problema. Não é dessa maneira que muitas vezes as pessoas no passado e hoje se aproximam de Jesus Cristo? Assim, elas se aproximam de Jesus Cristo não por aquilo que Jesus Cristo é. João está colocando, olha, isso aqui que está acontecendo é para que você pare e olhe e veja que este Jesus é poderoso. Ele é tão poderoso que aqui é a primeira cura que nós vemos aqui de Jesus Cristo realizando à distância. Uma coisa absurda que um dia desses eu vi, né? Acho que estava passando no Instagram, é de um falso profeta lá, né? Em que ele estava falando para a pessoa, olha, se você tiver alguma coisa e quiser ser curado, sei lá, você coloca um copo de água aí em cima da sua televisão, devia ser uma televisão antiga, né, que hoje não tem como você colocar em cima da televisão. Ele falou, e se tiver um copo de cachaça, coloca aí também. Eu falei, rapaz, a apelação não tem tamanho, né? Mas veja, as pessoas muitas vezes se aproximam de Jesus, não por aquilo do que Jesus Cristo é, mas aquilo que ele pode oferecer. Isso daí aconteceu com as pessoas lá onde Jesus havia feito o milagre em Caná, e aconteceu também com alguém que não fazia parte do povo de Deus, com esse cidadão romano. Mas o que vemos aqui? Nós vemos Jesus Cristo, em sua misericórdia, dizendo para aquele homem, vá, o seu filho vai viver. E é dito aqui que o homem creu na palavra de Jesus, e quando ele estava a caminho, ele foi recebido e recebeu a notícia da cura. O que João está mostrando aqui para nós? João está nos mostrando
que Jesus Cristo, ele é poderoso e que a sua palavra, ela é uma palavra poderosa. E importa a maneira como nós respondemos à sua palavra. A maneira como este homem respondeu àquilo que havia acontecido com ele, não teria valido de nada se nós não lêssemos isso que está no final, no versículo 53. E ele e toda a sua casa creram. De nada adiantaria aquele jovem ter sido curado e o centurião ter tido seu filho de volta, se a pior enfermidade de todas, que era da morte eterna, não tivesse sido curada. E o que João está apresentando aqui para a gente? Jesus Cristo é aquele que nos alcança por meio da sua palavra poderosa. E João está mostrando a necessidade de uma resposta de fé à palavra que está sendo colocada. Isso deve levar a gente a parar para refletir. Como que nós temos nos aproximado de Jesus? Nós temos nos aproximado de Jesus de maneira pragmática, buscando as coisas que Ele nos dá? Ou temos nos aproximado dEle crendo que Ele é o Cristo e que Ele é o Filho de Deus, e que sabendo que quem crê nele não passará pela segunda morte. Quem crê nele é aquele que tem vida e vida eterna. Então, é para isso que o segundo sinal na cura deste filho de um oficial mostra. E ele nos mostra aqui também que no ministério de Jesus era um ministério que não ficaria restrito unicamente a quem? Aos judeus. Então, observe, o Evangelho de João, ele tem uma característica missionária, que é uma característica do quê? Eu estou divulgando essas coisas aqui para que as pessoas creiam, e elas creem tendo vida. E nós vemos aqui uma pessoa que está fora do povo de Deus, dentro do povo de Israel, e nós vemos que essa pessoa que se aproxima, ela recebe uma graça da cura do seu filho, mas ele e toda a sua família recebem a salvação, e a resposta que ele deu à palavra de Jesus foi: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele e toda a sua casa creram. Isso deve chegar e parar para a gente. Qual é a resposta que nós temos dado à palavra de Jesus? Porque esse Jesus que é o Filho de Deus, ele é aquele que é poderoso e que a sua palavra é uma palavra que ela age à distância. Apenas uma palavra pronunciada, a vida daquele jovem naquele mesmo instante, ela foi transformada e nova vida foi dada a ele, e vida eterna a ele e toda a sua família. O segundo sinal de João. No primeiro nós vemos João mostrando Jesus, o Filho de Deus, transformando a natureza. No segundo nós vemos Jesus com a sua palavra poderosa, transformando vidas, e a importância da resposta de fé. Ou vai levar o microfone para o senhor. Corrija se estiver errado. Eu vejo também quando esse segundo milagre relatado por João, relatando o poder de Jesus, primeiro desmistificando e derrubando os falsos profetas dos dias de hoje. Quando você vê alguém falar, eu ordeno, você não ordena nada. Primeiro é o tempo de Deus, prometendo cura, sem saber se é a vontade de Deus, e a gente muitas vezes depara com pessoas que são afastadas do verdadeiro evangelho, porque um falso profeta foi prometer cura, sem saber a vontade de Deus. Primeiro a gente vê que o centurião fala, rogo-vos que vá, ou seja, até numa prepotência, né, de um soldado romano. E a segunda questão que eu vejo é o poder de Deus ir além do que ele esperava, porque ele fala para que Jesus vá para curar antes que morra. Ele não sabia que Jesus estava prometendo a vida eterna e a morte não seria nada, porque o ressuscitar, que depois a gente verá, para Deus, né, como aconteceu no caso com Lázaro, Jesus foi lá e ressuscitou, para que o poder de Deus se mostre para o homem, que é muito além do que o homem imagina. E por isso que nós, às vezes nós ficamos, não, nós deveríamos realizar sinais. Os sinais, eles estão presentes nas Escrituras para provar que Jesus Cristo é Deus. Você não tem que provar para ninguém que você é Deus. Por isso que João colocou isso aqui registrado. O próximo sinal, nós vemos no capítulo 5, a cura de um homem paralítico.
E nessa história, nós sabemos do homem que estava há 38 anos, e havia a crença naquela região de que quando descesse um anjo da água, aquele que primeiro que entrasse, ele seria curado, e o homem chega ali para Jesus e fala, você quer ser curado? No versículo 6, né, Jesus vem do homem, o homem ao invés de responder, sim, eu quero, ele fala assim, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, pegando o leito e começou a andar. Aquele dia era sábado, por isso os judeus disseram que tinha sido curado. É sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, pega o seu leito e ande. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pega o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele local. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. E qual que vocês imaginam que foi a reação das pessoas que estavam em volta? Foi de reconhecer que Jesus Cristo era o Cristo? O homem se retirou e tinha sido Jesus que havia criado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus disse, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Jesus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. A reação daquelas pessoas diante daquele milagre foi uma reação de juízo para com Jesus. Eles estavam, veja, Jesus Cristo vai contra o misticismo daquela época. Então, Jesus Cristo estava pouco preocupado com o que as pessoas criam sobre este anjo que movimentava a água ou quem caía lá dentro. Mas ele disse para aquele homem, levanta, ele cura aquele homem. E a resposta das pessoas que estavam ao redor, o que? Foi uma resposta de descrença. E o motivo que foi apontado foi um motivo religioso. Falou, olha, você está fazendo isso daí no sábado. E Jesus Cristo, pegando aquelas pessoas, falou, olha, se vocês estão me acusando de fazer isso no sábado, o meu Pai, o Deus Criador, Ele trabalha até agora. Então Jesus Cristo queria pegar aqueles homens para dizer, olha, se vocês estão querendo me acusar, vocês vão ter que dizer que o próprio Deus, o Pai, está violando este mandamento de trabalhar no sábado, porque Ele trabalha até agora. E eles percebem muito bem que o que Jesus Cristo estava fazendo era se identificando com o próprio Pai. Para o que o sinal, no capítulo 5 aqui, da cura desse paralítico estava apontando? O João está nos apontando a autoridade de Jesus sobre o sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Mas acima disso, de Jesus ser o Senhor do sábado, ele está apontando que Jesus Cristo é aquele que emite o verdadeiro juízo sobre os homens. Aqueles homens estavam ali querendo pegar Jesus e julgando ele por estar descumprindo a lei. Mas o que eles não reconhecem é que Jesus, em sua pessoa divina, olha só o que ele vai falar na sequência sobre a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus para julgar os homens. No versículo 19 mostra que ele conhece as obras do Pai. Então Jesus lhe disse, 19, em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Versículo 20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, as maiores obras do que essa lhe mostrará. Então Jesus é aquele que conhece o plano do Pai. No versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então Jesus Cristo é aquele que tem o poder sobre a vida. E no versículo 22, o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos o honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, o que o sinal está apresentando nesse terceiro sinal é justamente da autoridade de Jesus para julgar
os homens. Contrário à religiosidade, contrário ao misticismo daquela época e da visão legalista como guardava o sábado, ele está apontando aqui, não, Jesus Cristo é aquele que tem autoridade sobre o sábado. Jesus Cristo é aquele que tem a autoridade porque ele realiza as obras do Pai, ele conhece o plano do Pai, ele é aquele que vivifica e ele é aquele a quem o Pai deu o poder de julgar os homens. Então, nisso aqui é muito importante para nós vermos que o Jesus a quem nós servimos, ele é aquele que tem autoridade para julgar os homens. Às vezes nós ficamos na vida, levando a vida cristã, às vezes quase com um certo misticismo e com um certo legalismo, mas estamos ignorando a verdadeira autoridade de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Então, aqui na cura desse paralítico, João nos aponta que Jesus é o Senhor do sábado, Jesus é aquele que tem autoridade para julgar os povos. Então veja, não é isso que nós precisamos quando apontamos Jesus para as pessoas, porque às vezes a gente só quer apontar Jesus como o Deus de amor, como Deus que Ele é misericordioso, mas o Evangelho ele está incompleto se ele não apresenta que Jesus Cristo é aquele que tem autoridade para julgar. De que os homens um dia comparecerão diante da presença do Filho. E ele fala que quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, é nisso que consiste o terceiro sinal da cura de um paralítico, que aponta para a autoridade de Jesus de julgar os povos. João, no capítulo 6, nós vemos o quarto sinal. E esse sinal, vamos lá, é o da multiplicação dos pães e dos peixes. E algo que é interessante, né? Nós conhecemos a história de que Jesus Cristo, ele fez essa multiplicação e olha só qual que foi a resposta das pessoas. João escreveu para que as pessoas cressem que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. No final desse sinal, qual foi a resposta da multidão? Versículo 15. Versículo 16, perdão. Quando as pessoas viram um sinal que Jesus havia feito, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Perfeito, resposta boa nisso daqui. Mas olha só o que elas fazem na sequência. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Então as multidões, elas confundiram aquele sinal que estava sendo colocado, e o que elas queriam? Esse que tem que ser o nosso Messias. Poxa, porque ele é aquele que fez a multiplicação, que ele deu comida para a gente, tirou comida do nada, fez essa multiplicação dos pães e dos peixes. Mas Jesus Cristo, nós vemos que ele não estava ali para se submeter àquilo que as pessoas pensavam a respeito dele. Mas qual será então o sentido do que está sendo colocado aqui? Se os irmãos pegarem e lerem depois o que vem na sequência, Jesus Cristo ele vai falar que ele é o pão da vida. Indo aqui para o ponto que nos interessa, a partir do versículo 35, Jesus Cristo vai falar que, olha, este sinal da multiplicação dos pães e dos peixes não era para mostrar que eu estou aqui para encher o estômago de vocês. Era para apontar algo a respeito de Jesus, e Jesus Cristo vem falar sobre o que este algo deveria estar apontando. Jesus Cristo vai falar, e João vai nos mostrar aqui, que o milagre da multiplicação e dos peixes tem a ver com o objetivo deste sinal, é mostrar que a salvação eterna, ela só existe por meio de Jesus Cristo. E como que nós vemos isso? Versículo 35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade,
mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, o que Jesus Cristo está falando? Ele está mostrando que aquele sinal apontava para o fato de que ele era a comida verdadeira que dava a vida eterna. E ele está mostrando aqui que a salvação ela é uma obra soberana de Deus, porque ele diz que aquele que o Pai dá para ele, esse virá até ele, e é dito que de maneira nenhuma lançarei fora. O que nós vemos aqui é que Jesus está mostrando a doutrina da eleição, ou seja, Deus o Pai elege pela sua infinita misericórdia e concede os eleitos ao Filho. Nós vemos a doutrina da perseverança dos santos, porque é dito que aquele que dá, esse virá até o Pai. Veja, hoje é o domingo da igreja perseguida, né? E o domingo de missões. Qual que é a coisa mais reconfortante que há para nós, para saber que a nossa obra, nós temos certeza de que ela alcançará pessoas, não pela nossa eficácia. Porque o próprio Deus é aquele que escolhe os que são seus. Mas como que ele alcança os seus? Ele alcança por meio da nossa vida. Ele alcança por meio da pregação do Evangelho e dos seus servos que vão até o campo, pregam a sua mensagem, e é dito que estes, o Senhor os guarda, e a vontade do Pai é que nenhum desses se perca e que seja ressuscitado no último dia. João está mostrando justamente para a gente, neste quarto sinal, é que a salvação, ela só existe em Cristo Jesus. Isso para nós deveria ser um conforto que é para fazermos missão. Porque quando Deus é o Deus que elege, que concede ao Filho, que protege, nós podemos ter certeza de que o nosso trabalho, ele terá resultados. Então, nesse quarto sinal, João está mostrando a centralidade da salvação em Cristo Jesus, a segurança da salvação. No próprio capítulo 6, nós vemos aqui que os discípulos, eles estão lá no meio do mar, a partir do 19, e Jesus Cristo não estava junto com eles, né? Então, o mar começou a ficar agitado, nós vemos ali no versículo 18, porque soprava o vento forte, e fala que os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre o mar, e é dito que eles ficaram com medo. Mas Jesus disse, sou eu, não tenha medo. Eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Quando nós olhamos nos outros relatos, nós vemos do poder de Jesus Cristo sobre os elementos da criação. O que João está mostrando aqui para nós? Ele está mostrando que esse Jesus que transforma a natureza, que ele opera pelo poder da sua palavra, que ele tem o poder para julgar os homens, que ele é o pão da vida, a fonte da salvação. Esse Jesus é aquele que tem poder sobre toda a criação, inclusive sobre todos os seus inimigos. Se os irmãos se lembram, na liturgia hoje nós lemos o Apocalipse 21. E lá no Apocalipse 21 é dito que ele viu o novo céu e a nova terra, né, porque a ordem anterior havia passado, e lá é dito assim, o mar já não existe. Então você está lendo Apocalipse, será então que, assim, eu tenho medo do mar, né? Aquelas ondas, a água, tudo, mas há uma beleza grande. Será que no novo céu e na nova terra não haverá mar? Então não vai ter praia, coisas do tipo? A gente sabe que não. O que o livro do Apocalipse está dizendo é que todas as vezes que você olha mar nas Escrituras, ele está apontando para uma desordem dentro da criação, fruto da queda, mas que o próprio Deus tem o poder sobre ela. Você vai ver também esses elementos da água, desse mar furioso, como os próprios inimigos do povo de Deus. Então, o que João está mostrando é que Jesus Cristo tem o poder não apenas sobre a criação, mas sobre os seus próprios inimigos. Quando a gente vai lá para a Epístola de Paulo aos Colossenses, nós vemos que Jesus Cristo, ele triunfou, Deus por meio de Cristo triunfou dos inimigos na cruz.
Em Apocalipse, no capítulo 12, nós vemos da vitória de Jesus Cristo sobre o dragão. Então, João está apontando que o Jesus que está sendo apresentado aqui é o Jesus que tem o poder sobre a criação, o Jesus que tem poder sobre os seus inimigos. Eu vendo essas notícias do Sul, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando, olha, a natureza, ela não tem quem pode contra ela. E às vezes como dando um poder para a natureza, como se não fosse o próprio Deus, né? Então, tem muitos até que personificam a natureza, mas o que nós vemos aqui? Que o Deus a quem nós servimos, Ele controla as forças caóticas da sua criação, e no novo céu e na nova terra, elas não mais existirão, porque esse Jesus que anda sobre o mar, é o Jesus que acalma as tempestades, é o Jesus que tem o controle total sobre aquilo que Ele criou. Para isso que João está apontando. Para o sexto sinal, chegando próximo ao fim, temos mais 5 minutos, no capítulo 9, nós não leremos, vocês podem ler depois, João vai nos falar sobre a cura de um cego de nascença. E é interessante quando nós lemos essa passagem, porque nós vemos que as pessoas, elas responderão de maneira diferente ao milagre realizado por Jesus. As pessoas que viviam ali, os judeus próximo do cego, eles queriam saber sobre como é que os olhos dele foram abertos. Então, Jesus Cristo trouxe a visão àquele homem, então as pessoas estavam preocupadas em saber como que os olhos foram abertos. Os fariseus, eles estavam dizendo que Jesus Cristo, ele fala assim, como que um homem pecador pode fazer esses sinais? Estavam dizendo que Jesus Cristo era um pecador, a resposta dos fariseus. A resposta dos pais, eles foram depois ver lá com os pais daquele homem, se ele era cego. Qual foi a resposta dos pais, se os irmãos se lembram bem? Versículo 20, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ele está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Pergunte a eles, porque já tem idade para falar por si mesmo. Falou, a gente não quer confusão não, vocês estão dizendo que esse Jesus é pecador, vai lá perguntar, porque ele já é velho, já estava doente há muito tempo, foi curado, vê lá com ele. A resposta daquelas pessoas foi uma resposta de indiferença, de não envolvimento. E para frente nós vemos que esse cego, ele crerá em Jesus Cristo. O que João está mostrando para nós, ele está mostrando sobre a cegueira espiritual que impera sobre a vida das pessoas. Você se lembra lá quando a gente estava vendo o Evangelho de Marcos, e tem quando Jesus Cristo vai falar 3 discursos sobre a sua morte, esse discurso ele é encapsulado pela cura de um cego, e depois a cura de um cego no final, falando justamente sobre a cegueira espiritual. Jesus Cristo vai mostrar que Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que tira as pessoas das trevas para a luz. E o não reconhecimento de quem Jesus Cristo é uma indicação de cegueira espiritual. E a gente tem de parar, e quando a gente olha para esse relato, e ver qual que é a resposta que nós damos para essa luz. Tem muitas pessoas que se aproximam aqui com a curiosidade de saber o que aconteceu com o cego. Os outros atribuem ao maligno, dizendo que, olha, era um pecador que fez. Os pais não queriam confusão. O homem cego que foi alcançado pela graça, que foi alcançado por aquele que é a luz do mundo, ele deu a resposta verdadeira. E a pergunta que fica para nós, qual é a resposta que nós daremos para o fato de que Jesus Cristo é a luz do mundo? Então, esse sexto sinal justamente mostra que Jesus é a luz do mundo, é aquele que traz visão aos cegos espirituais. E o sétimo e último sinal termina com a ressurreição de Lázaro. Os irmãos conhecem a história lá no capítulo 11. Este é o último sinal que João vai nos apresentar da pessoa do Messias. E o que ele vai mostrar nesta história é justamente que a morte, ela não é o fim para a pessoa que crê em Jesus. Lázaro, ele morreu depois que ele foi ressuscitado. E nós aqui morreremos e alcançaremos Jesus, mas o que está nos sendo dito aqui é que Jesus Cristo é aquele que tem o poder sobre a morte. O efeito do milagre na vida de Lázaro foi temporário,
mas ele apontava para algo eterno. E o algo eterno que ele aponta é a certeza da ressurreição que todo cristão deve ter em Cristo Jesus. Então, nesse sétimo e último sinal, João vem a nos mostrar que Jesus Cristo é aquele que tem o poder sobre a própria morte. É aquele que depois de 3 dias, e quando uma das irmãs fala, olha, já cheira mal o cadáver, é que ele chama Lázaro para sair para fora, e Lázaro ali sai com vida. O que João aponta para nós não é o caráter espetacular deste milagre, porque Lázaro volta a morrer, mas para a realidade eterna que está sendo apontada, de que Jesus é aquele que tem o poder sobre a morte. Então, quando você for evangelizar alguém, aqui nós temos 7 coisas que são ditas a respeito de Jesus Cristo. E que se a pessoa crer nisso, nós sabemos que todo aquele que o Pai envia ao Filho, esse crerá e esse permanecerá. Essas são as coisas que nós temos para dizer para Jesus, a respeito de Jesus. Há também, nós não veremos aqui, mas eu deixei destacado para vocês lerem depois, no livro de Mateus há também 7 eu sou, que Jesus Cristo mesmo diz. E esses 7 eu sous, ele aponta, Jesus Cristo dizendo, eu sou o pão da vida. João 9, na cura do cego, eu sou a luz do mundo. Em João 10, quando ele fala sobre o seu relacionamento com as suas ovelhas, eu sou a porta das ovelhas. 10, 11, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o texto que nós fizemos a exposição hoje, João 14, eu sou a videira verdadeira. Jesus é aquele que nos dá a salvação, é aquele que nos tira das trevas para a luz, é aquele que nos faz entrar no seu aprisco, que nos pastoreia, nos dá a sua voz e nós o seguimos, é aquele que é a ressurreição e a vida, é o caminho, a verdade e a vida, e é aquele que é a verdadeira videira. E todo aquele que está ligado a ele, produz fruto e o fruto permaneça. Então, esses aqui são outros 7 coisas que o próprio Jesus Cristo diz a respeito de si. Então, quando você for ler o Evangelho de João, guarde estas 7 palavras que Jesus Cristo diz, e guarde também os 7 sinais. Porque nesses 7 sinais, João ele está evidenciando para nós aquilo que nós precisamos, o que ele quis destacar para nós crermos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele tenho vida em seu nome. Então, esse aqui, há mais coisas para se falar a respeito do Evangelho de João, mas essas 7 verdades que estão presentes, esses 7 sinais, eles cumprem um propósito que João mesmo dá no final do seu Evangelho. Alguma pergunta? Vamos nos colocar de pé para a gente orar?